Seja com a paz do Senhor. Estou muito grato a Deus e aos irmãos para poder estar aqui nessa noite, sendo recebida pelos irmãos que eu já ansiava conhecer. Essa igreja eu cheguei de vir para cá com a missão Juvep, deram palestra aqui, não lembro o ano, mas eu estive aqui em 2013 e voltei para a Guiné no final de 2015. Quase 4 anos, estudei na missão Juvep, conhece a Tirza, minha amiga lá da Juvep, e ela esteve em Guiné, eu não sabia, mas depois, quando ela retornou, a gente se conheceu aqui, pastor Egito, muito querido, e agora eu estou conhecendo o filho. Mas eu quero dar um testemunho antes de apresentar o nosso irmão Braima, a pastora aqui da igreja. Aconteceu que ela sentiu no coração para nos abençoar, sem nos conhecer, né? Um dia, era para a gente receber essa oferta aqui, mas não aconteceu. Voltamos para o país. Quando eu estava na semana de ganhar a minha primeira filha, o dinheiro chegou numa segunda-feira e eu fui para o hospital na sexta-feira. Irmãos, eu estava esperando o parto normal e aquele dinheiro chegou para a cesárea. Exatamente aquele valor que a gente estava precisando para a cesárea. Por isso que eu não posso ficar calado sem agradecer. A gente tem que contar as bênçãos. Conta as bênçãos, quantas são. Então, são muitas bênçãos. Aí hoje, revendo esse momento aqui, conhecendo ela, estou muito feliz. E a igreja, essa igreja calorosa, igreja missionária, que todo mundo já fala de longe. Mas, enfim, estou aqui para a glória de Deus. Que Deus vos use mais e mais, que Ele usa essa igreja, traz mais missionário, mais obreiro, vendo uma família completa aí, pastor, missionária. Quando nós criamos nossos filhos no caminho do Senhor e recolhemos esse fruto de ter os filhos que servem ao Senhor. Não diz assim, aquela aí é acidente do meu pai, não gosto do ministério. Mas esses filhos entendem que a coisa maior nessa vida é servir ao Senhor. Que Deus os abençoe. Então, eu vou chamar o irmão Braima para a igreja conhecer. Ele é o nosso aluno, fruto do seminário, né? Quando voltamos para a Guiné-Bissau, lecionamos lá 6 anos. Ele é o nosso aluno desde o 1º ano até 4º ano lá. Ele veio agora para o Brasil só para fazer o curso de preparo missionário, especificamente, para voltar e nos apoiar lá na obra. Boa noite, igreja. Eu vos saúdo em paz do Senhor. O meu nome é Braima Nakue, sou guineense. Estou grato, essa é pela primeira vez que estou chegando aqui em Brasil. Vim estudar lá no seminário Juvep, missão transcultural, voltar para o meu país a fim de ministrar lá. Estou querendo que vocês sempre me ajudem na oração, mantendo cobertura em oração, para que Deus me possa sempre se abençoar lá, para que eu possa sempre crescer e frutificar e dando bom resultado e voltar para implementar aquilo no meu país, tá? Que Deus vos abençoe. Então, eu estou aqui nessa noite para poder apresentar o projeto e também ministrar a palavra do Senhor. Antes de apresentar o projeto, irmãos, eu retornei ao Brasil porque eu estive doente. Se fosse só o projeto, o meu esposo estaria aqui. Porque eu deixei uma criança de 3 anos, menininho que me manda voltar todo dia e não quer mais falar comigo. Mas pela graça de Deus eu estou aqui, o pai segurando, cuidando dele. Irmãos, eu estava doente, que muitas pessoas não pensavam que eu estaria aqui hoje ministrando. Só que o nosso Deus é Deus maravilhoso, dono da nossa vida, que determina a última palavra. Então, ele me levantou na cama. Eu estou aqui para testificar isso. Eu estive com úlcera, 3 úlceras no duodeno. E essas úlceras estavam evoluindo muito. Fui para Senegal, um país vizinho, com mais recursos do que Guiné-Bissau. Não deu certo. A endoscopia era no cru, aquela dor. E não tem biópsia, não descobriram quase nada. É só que tenho úlcera e 3 úlceras, estava evoluindo. O primeiro ano começou em 2020, o segundo 2021. Pensava que eu estava sarado, depois voltou a úlcera.
E quando eu fiquei muito mal, muitas pessoas começaram a orar para mim, aqui, irmãos, colegas do seminário, e Deus me curou. No dia 24 de fevereiro, a irmã que eu não conheço até hoje, ela vive no Rio de Janeiro, ela disse: irmã, eu creio que Deus te curou, porque eu senti que eu orei contra os ataques, e eu percebi, quando eu orava sobre isso, eu me arrepiava. Eu fiquei orando naquilo, no final senti que Deus te curou. E eu estava com dor. Eu falei, eu estou com dor. Mas ela disse que Deus me curou, eu creio que Deus cura, amém. No dia seguinte, eu estava livre da dor. Eu passava 2 meses na cama, toda noite de agonia, indo para o hospital qualquer hora, 3 da manhã, 5 da madrugada, era 5 da tarde, 7 da manhã, não tinha hora para ir para o hospital. Eu não fiquei internada essa vez, porque eu já estive internada a primeira vez, 8 dias no hospital, na urgência, não deu em nada. Viajei para Senegal, voltei, Deus calmou a dor, depois voltou. Dessa vez o meu médico disse: Sabá, a gente tem que fazer uma junta médica urgente para Lisboa, se você consegue, amém. Aí depois ele disse: pois se esperar junto, eu acho que você acaba falecendo, porque tudo estava degredindo. Pressão baixava, batimento cardíaco aumentava 3 vezes mais do que o normal. E eu não dormia durante 2 meses, era chororô a noite inteira. O meu esposo ficava de joelho orando. E no hospital ficava lá sem nada, era só analgésico. Era somente paliativo. E eles dizem: nós não temos o que fazer, aqui é só Deus. Ou você consegue uma junta médica. Foi ali que nós mudamos o projeto. Já estávamos pensando, eu e meu marido, viajar para cá para divulgar o projeto. Aí eu disse: eu vou para o Brasil, cuido do meu saúde, aí eu divulgo o projeto. Pela glória de Deus, eu estou cumprindo isso. Porque todo mês de junho eu estava indo nas igrejas, e esse mês agora, hoje de manhã eu estive em Valentina, agora estou aqui, essa noite. Para a glória de Deus, Deus fez cumprir esse propósito, o projeto que é o propósito dele, o ídolo do Senhor. Quando a gente ora, quando é de Deus, ele abre a porta. Se é da sua vontade, ele faz no tempo certo. Então eu estou aqui contando as maravilhas. Quando eu cheguei, eu fiz a endoscopia, disseram: não tem mais úlcera, nem cicatriz. E Deus curou e me deixou chegar aqui. O irmão, o gastro, ele é filho do pastor da igreja presbiteriana lá de Tambaú. E o médico cuidou de mim, de graça, consulta, medicação, exame, tudo aí. Não paguei nada. E era muito difícil a minha viagem para cá. A passagem estava alta. E todo mundo ficou com: o Brasil está vivendo um momento de crise. Como é que Sabá vai cuidar da sua saúde? Sem dinheiro. Na vinda, Deus levantou as pessoas com R$2.000. Quando eu cheguei aqui, não usei aquele dinheiro no início. Aí, eu recebi tudo de graça. Agora, esse pastor me deu a última medicação que eu estou tomando. Só que a biópsia descobriu que eu estou com gastrite e ainda com H. pylori. Estou tratando, mas, irmãos, eu não estou com nenhuma dor. Deus sarou de vez. O nosso Deus, Ele cura ontem e hoje eternamente. Aí aquela música que nós cantamos aqui, o nosso Deus é fiel, a palavra dEle. Porque eu posso falhar, mas Deus não falha. Quando a gente segue a palavra dEle, para a obra dEle, para a glória dEle, hoje eu estou testificando, Ele cura. Mas se fosse com meu dinheiro, Ele não curava. Se fosse pelo orgulho que eu ia dizer, é o irmão fulano, eu quem, mas a glória não seria dele, ele não curava. Como a glória é dele, e ele fez a cura no tempo certo. Vamos ver o projeto. Como vocês, aqueles que não me conhecem, o meu nome completo é Sábado, dia de semana, né? Dia sábado, sabático, descanso. Mas no meu país é comum ter esses nomes, sábado, domingo, segunda. E não tem terça, viu? Nem tem quarta. Então não tem sexta. Alguns dias foram escolhidos, outros não. Então é cultural. Mas aqui eu já apanhei tanto com esse nome. Por que a sua mãe botou esse nome numa criança? Sempre quando é o médico, quando é num lugar que a pessoa já pega o meu documento, já reclama. Mas para facilitar, ficou o apelido Sabá. O meu apelido é Sabá, rainha de Sabá. Então é isso. Vamos lá. Esse é o projeto.
Eu sou casada com o João Cabi, tenho 2 filhos, uma filha de 6 anos, que eu contei testemunho agora, já está com 6 anos, uma mocinha, e mais um menino de 3 anos, Fernando Neto. Então, já no ministério, depois que retornamos para Guiné-Bissau, passei 6 anos no seminário, mais 2 anos e meio na igreja, ministrando a palavra de Deus. Já agora focamos só nessa área da agência a nível nacional, que o país inteiro, das igrejas evangélicas, nos incumbiram essa responsabilidade. Eu e meu esposo. Ele é diretor, eu sou vice-diretora dessa agência. Então, tem mais as pessoas lá, secretária e tesoureiro, conselheiro, os demais. Então, aqui é nome da missão. A Igreja Evangélica de Guiné-Bissau, todas as igrejas, não denominação, a missão UEC levou a igreja com o nome evangélica de cada bairro, de cada cidade. Não levaram denominação. Por isso que tem mais isso. Depois chegaram Missão Batista, Missão Presbiteriana, Kairos, a Assembleia de Deus, por aí. Então, nós não temos esse problema assim, de denominação, porque era uma coisa só evangélica em cada cidade, todo o país. E hoje trabalhamos em cooperação com essas outras denominações. Essa aqui é o meu país, fica perto de Senegal e perto de Guiné-Conakry. Então, pode passar, e fica no oeste da África, onde está a Nigéria, o país que a gente teme, persegue mais cristão. Fica perto do meu país, não tão perto, 2 horas de viagem, de avião. Eu nunca conheço outros países da África, só Senegal e Cabo Verde. Então, o país é pequeno, menos de 2 milhões de pessoas, 1.992.000 habitantes. Bem pequeno. E aqui no Brasil já é 214 milhões de pessoas. Então, o Brasil é mais 212 milhões de vezes, né? Aí, Brasil é maior 212 vezes. Isso aqui tem 214 milhões de pessoas, Guiné-Bissau só tem menos de 2 milhões. Essa aqui é a situação geográfica, a divisão administrativa, que para contar isso aqui eu tenho que contextualizar, porque lá a gente chama região e aqui vocês falam estado. Então, essas aqui são 8 estados que o país tem. E tem a divisão, seção, que vocês falam municípios, e tem também 103, tem setores, tem seção. A seção já é cidades, aí vem vilas e sítios. Essa é a primeira turma de missiologia, porém concurso básico, só de 3 meses. Mas essa equipe está nos ajudando a levar a palavra de Deus nos lugares distantes de Guiné-Bissau. Quando começamos isso, foi em 2018, e hoje, já 4 anos, estamos no campo mais distante. Já começamos uma igreja onde não tem igreja. A gente sempre vai para um lugar onde tem menos de 12% ou não tem presença do Evangelho. Então, só tem uma igreja, ali deixamos para a igreja que está perto de lá. Começamos um novo trabalho em Cossé, e onde tem mais outras aldeias, durante esses 3 anos, onde vivem mais muçulmanos, com 87 aldeias, sítios, sem presença do Evangelho. E tem mais no leste do país, isso, os muçulmanos vivem mais no leste do país. Essa é a nossa equipe, a diretoria, meu esposo, eu, secretária Ladimira e Rosa. E essa missão nasceu em 2021, completou 1 ano no dia 5 de maio agora, completou 1 ano. É uma missão nova, quando voltamos, era departamento durante esses 6 anos. Fizemos estatuto, depois foi aprovado para toda a convenção, a nível nacional. Aí hoje se chama uma agência que todos nós no país podemos cooperar, tanto para envio de missionário, tanto para a formação dos missionários nacionais e transculturais. O propósito dessa missão IRI é o propósito da igreja, é o propósito do Senhor Jesus Cristo. E é anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos suas maravilhas. Salmos
6, verso 3. Então, pode passar. Evangelizar todos os povos da terra é uma tarefa dada para o Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus 28 e versículo 18 a 20, irmãos. Essa autoridade é o poder que Jesus nos dá para poder anunciar, sem medo, para poder fazer as maravilhas, para poder fazer a palavra chegar aos povos não alcançados. Ele disse: ide, portanto, pregai a todas as etnias, irmão. A gente usava essa palavra, essa frase, como nação, como Guiné-Bissau, como Brasil, mas depois, aprofundando, vendo que a palavra no grego, no original, é etnis, significa etnia. Etnos significa etnia, porém derivado, às vezes, chamado também de nação. Mas o contexto ali está dizendo todos os grupos étnicos. Então, o propósito final da nossa missão, que é o objetivo de evangelização do mundo, é a glorificação de Deus. Aqui está com letra minúscula, mas é letra maiúscula. Deus, Criador dos céus e a terra. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, é para levar aqueles que acreditam nele. E a igreja tem essa responsabilidade de proclamar, de fazer todas as etnias voltarem e glorificar a Deus. Se nós não estamos fazendo isso, então fracassamos. Justificativa. Por que eu estou aqui nessa noite? Por que eu, depois que eu ficar boa, eu não podia voltar? Estou aqui divulgando de igreja em igreja. É porque, irmãos, é urgente. O nosso país passou 81 anos do Evangelho. Em 1940, uma moça jovem saiu da Escócia e foi lá, a Bessie, e levou o Evangelho. Desde aquela época, irmãos, o Evangelho é plantado ali entre os povos, entre etnias de Guiné-Bissau. Mas ainda temos grupos étnicos não alcançados. Nós nos descuidamos durante esses 81 anos por falta de preparo missionário. Por isso que a missão IRI está muito preocupado em divulgar e formar os líderes para poder alcançar os próprios nativos e depois enviar os missionários para o mundo, porque Guiné-Bissau também pode fazer missão. A África pode enviar os missionários. Porém, já passou muitos anos e nós só recebemos. E hoje, pela estatística, vimos que a Europa tem menos cristão do que a África. Vimos que a Ásia está tendo menos cristão do que a África. Mas recebemos muito dos missionários europeus, americanos, e nós ficamos só pensando que o preto não pode fazer missão. É porque nós somos pobres, nós não temos dinheiro. Mas quem disse? Com aquilo que nós temos, se formos fiéis como aquela viúva, podemos fazer missões. Então, a questão é fidelidade, a questão é conhecer a palavra, a questão é saber o que fazer em tempo certo. Então, nos falta preparo missiológico, por isso ficamos limitados entre esses povos. Não conseguimos atingir outros grupos étnicos. Então, pode voltar um pouco atrás. Temos 35 grupos étnicos em Guiné-Bissau. Balanta, vamos ver isso depois na frente. 5 não são, só 5 que são alcançados. 5. Aí sobrou 30 etnias. 30 não são alcançados. Essa é uma das etnias não alcançadas, Fulas. Aqui é no congresso que fizemos esse ano, o ano passado, mês de novembro. E essas pessoas não são cristãos, não alcançados, são cristãos que se vestem igual aos Fulas, representando esse povo não alcançado, apresentando da forma que eles vestem tipicamente. Aqui são grupos étnicos Fulas que vivem mais no leste do país. São maioritários no país, com 28%. Esses Fulas não são alcançados. Quando a gente fala do povo não alcançado, é menos de 2% das pessoas daquele etnia que são convertidos. Aí não são alcançados. Quando chega a 2%, já se considera povo alcançado, porque já pode ganhar outras pessoas da sua própria etnia, já vai ter igreja, pastores. Mas, irmão, todas as outras etnias têm ainda necessidade. Mas, assim, entre outras, aqueles que não têm nenhuma presença evangélica, não têm pessoas ali para evangelizar os seus grupos étnicos, se chama povos não alcançados. Essas aqui são povos mandinga, também não alcançados.
Essa aqui é a dança típica deles, mas no dia a dia eles se vestem normal. Quando vão para o ritual, essas danças, eles vestem assim. Também outro grupo, os étnicos não alcançaram Biafada, e que não tem menos pessoas. Eu acho que eu não conheço ninguém no país que converteu dessa etnia. Pode ter, mas por enquanto eu não conheço. Fula já tem pastor até, Mandinga já teve, ele faleceu. Mas essa etnia, Biafara, não tem nem pastor nem missionário. Então são muito poucos grupos não alcançados. E eles são da etnia, da religião islâmica, mas são muito mistos. Eles fazem cerimônia como pagão e voltam para o islamismo. É islamismo de sincretismo, mistura da religião. Tem muito isso em Guiné-Bissau. Essas aqui são biafadas, pode passar. Mancanhas, porém essas aqui são da religião animista. Aqueles que adoram ídolo, literalmente vão para Irã, vão adorar ali e dizem que eles estão pedindo o Irã, que é Satanás, né? Que ele faz parceria com Deus para poder pensar a concepção. Eles falam, se nós pedimos, o Deus responde muito tarde. Então, Satanás responde na hora, ele leva o nosso pedido. Eles vão pedindo assim, confiando que estão pedindo a Deus. Mesmo indo para macumbeiro, eles falam, você nos ajuda a saber chegar a Deus, a nos ajudar a resolver o nosso problema de dia a dia. Então, na concepção dessas pessoas estão pedindo a Deus. Aí, por isso que se fecham às vezes. Só que animistas são mais fáceis de converter do que os muçulmanos, porque eles entendem que já tem o inimigo ali, Satanás. Mas os muçulmanos não. Dizem que são mais perfeitos, puros, com sua religião, e não precisa mais do evangelho. Então, todo que está aqui de vermelho, Fulas, Mandingas, Biafada, Mancanhe, Mansonca, Balanta Mané, Nalu, Sussu, Saraculé, Nhominca, Tandá, Caçanca, Padidinca, Banhus e mais outros são grupos étnicos não alcançados no país. Só esses 5 que são alcançados. Balantas, Papéis, Manjaco, Bijagô e Felupe. E eu sou da etnia Balanta, Braima também é da etnia Balanta. Então, só 5, no meio de 35, só 5 e sobrou 30, durante 81 anos. Então é urgente, irmãos. O desafio que nós temos no país. Existem 4.307 aldeias no país. Mas olha aí de vermelho. 3.949 aldeias do povo não alcançado no país. Nós não chegamos 1.000 aldeias. Quase 4.000 ali sobrou. 3.949. Está vendo? Quase 4.000 aldeias não são alcançadas. Só menos de 1.000 que nós conseguimos alcançar. Sobrou muitos lugares ainda sem Cristo. Aí no país tem 225 obreiros, pastores, da própria igreja evangélica, além das outras denominações. Tem muitos pastores, mas olha aqui, para nós é pouco. Existem 359 igrejas evangélicas, mas tudo que está aqui de vermelho, 218 igrejas sem pastores. Além de não ter missionários, temos já pessoas convertidas, mas sem pastores. A pessoa fica lá sem ouvir a palavra, acaba desviando, acaba misturando tudo. Por isso que gera sincretismo religioso, misticismo, tudo aí por aí. Porque a pessoa já saiu da outra religião, tem que ser ensinado a palavra de Deus para deixar aquilo. Para ser discipulado, é isso aí. Mas nós ainda não estamos fazendo discípulos. Porque essas igrejas aí, que já tem igrejas, mas não tem pastor. Imagine aldeias que sobraram ainda. O desafio é maior. Essas são religião no país. Cristão evangélico, menos de 3%, 2,8%. Catolicismo, quase 12%, 11,69%. E a religião maioritária é o Islão, quase 82%, 81,6%. Animista, com 35%, pois era a religião maioritária no país, animista. Mas eu acho
com 5 anos, e o Islã subiu tanto que chegou nesse número aí. 80, quase 52%. Por que, irmãos? Estão entrando cada vez, e é o único país ali no oeste da África que eles querem islamizar. Já querem, já faz de tudo. Hoje o presidente, ele é muçulmano, e ele bota as pessoas, o segredo deles, a missão Portas Abertas já fala, eles vão colocar as pessoas-chave no governo para controlar o país, depois eles vão colocar suas leis islâmicas no país, aí não pode mais pregar. Graças a Deus nós temos essa oportunidade agora para pregar, e já estamos nessa aldeia que eu falei, aldeias entre os muçulmanos, pregando o evangelho. No mês de dezembro, antes de eu ficar doente, eu andei 6 quilômetros. Quando eu saí daquela aldeia, eu passei só 8 dias, que eu fiquei na cama sem poder levantar. E é uma aldeia bem espiritualmente carregada. Todos os moros do país, maiores moros do país, vivem ali. Quando o presidente quer subir no poder, ele vai para o moro ali para pedir alguma coisa de magia para conseguir governar. Imagine, irmãos, um país que não tem Senhor como Deus, e eles adoram o ídolo. Quando vão subir, tudo que eles vão fazer, vão para macumba, vão pedir para os ídolos, não a Deus verdadeiro. Aí como que esse país pode ser abençoado? Cada vez esse país está degredindo. Guerras civis passou, golpe de Estado, essas coisas. E os ricos aumentam, ficam mais ricos, e os pobres ficam mais miseráveis. Então é isso que acontece, a realidade da África é isso. Então, o propósito que a missão IRI tem é de fazer 2 cursos. O primeiro curso é Vinde e alcancemos nosso povo, que é Radical Sertão aqui da Juvep. Contextualizamos com esse nome, Bobi Noyangaçano Povo. Vinde e alcancemos os nossos povos, esse grupo étnico ali. Esse curso vai ter duração de 6 meses, com 2 anos de estágio no campo, nessas aldeias. Esse é o desafio, é o objetivo geral que nós temos. O outro segundo curso é fazer o curso de preparo missionário, que é CPM, Missões Transculturais, para enviar os missionários, tanto nacionais, tanto para os campos nacionais, tanto para os campos transculturais. Porque nós ainda não temos missionário no campo transculturais. Com esse 81 anos, só temos um missionário que não tem preparo, ele voltou, agora tem um lá que está em Gâmbia, também sem preparo missionário. Se nós conseguirmos implementar esse curso, ele retornará para preparar e voltar naquele país, Gâmbia. Então, o objetivo geral, né? Pode passar, esse aqui é o objetivo específico, já estamos fazendo isso. Estamos divulgando nas igrejas de Guiné-Bissau, estamos promovendo congresso, seminário, dando seminário nas igrejas, fazendo com a igreja que não tem, a gente fala departamento de missões lá, aí para que elas possam unir e começar a cultuar a Deus, fazer o culto de missões, falar dos povos não alcançados. Tudo isso começou durante a nossa volta, durante esses 6 anos lá. Graças a Deus, muitas igrejas estão avançando. Outras já estavam fazendo, precisam mais de edificação na palavra. Sim, pode passar. Então, no final, tem um pedido de oração. Pode passar. Já falei sobre isso. Pronto. Passa mais de novo. Ganhar tempo. Porque eu já expliquei sobre esse curso. Duração e tempo que faz. 1 ano, CPM, o outro é só pedido de oração agora. Então, motivos de oração é para que a nossa diretoria, a agência missionária, possa ter mantenedores. Nós estamos frente desse trabalho durante 6 anos. Desde que retornamos ao país, eles já nos entregaram não uma agência, mas departamento a nível nacional. A gente lecionava no seminário, mas também ia para Bissau para fazer reunião e divulgar os projetos. E já fizemos congresso quando era departamento. Agora é o segundo congresso quando é agência. Mas
agora decidimos deixar o seminário para poder focar nessa área da agência, porém não temos sustento. Mas outras pessoas ainda querem integrar. Com medo, nós arriscamos, porque cremos que Deus que nos chamou, Ele é mantenedor dos mantenedores. Estamos ainda vivendo sem fome, sem nada. Deus é o nosso mantenedor, mas formalmente precisamos uma coisa organizada, como as agências fazem. Por isso estamos pedindo a oração para que isso torne uma realidade. Também precisamos de construção da escola, uma residência para os alunos e uma para os professores, mais sala de aula, bibliotecas e refeitório, como coisa principal para a agência, para a missão. Depois vamos continuar construindo outras coisas, mas graças a Deus a igreja já tem um terreno, irmão, só falta a construção. Estamos tudo correndo para 2023. Chegando aqui, graças a Deus, a missão Juveb já está dentro para nos apoiar com um curso online e começar em 2023. Crendo em Deus, isso vai acontecer em 2023. Vão nos ajudar com um curso semipresencial. Nós, como os professores lá, vamos estar no internato com os alunos e pagando essas disciplinas online. E nós que estamos lá, vamos estar dando as disciplinas presencial. Então, estamos orando para que isso torne uma realidade. Se nós não conseguimos construir até 2023, e vamos fazer para mudar para outra cidade, perto de Bissau, que também tem os seus custos. Carro, e também vai precisar de painéis solar para energia. Porque lá não tem, em Bissau tem. Ficaria melhor, que o custo seria menos, por causa da internet. Mas lá a gente tinha que comprar gasolina, gasóleo para gerador. Então, por isso, o projeto é para comprar painel solar que fica 24 horas, você não precisa gastar muito. Só no dia que chover, aí pode usar gerador para aula. Então, o motivo da oração, irmãos, é isso. Para esses lugares tão distantes, precisamos de moto, bicicleta, para poder ir evangelizar com os grupos que a gente vai. Então, esse é o motivo de oração. Ore para nós sempre. E lembra das etnias que eu chamei, Fula, Biafada, Mandinga, Nalu, para você orar todo dia na sua casa. Que um dia essas etnias sejam alcançadas, como os morovianos faziam 100 anos de oração, e são grupos de missionários mais conhecidos na sua época, século XIX, porque eles oravam oração de 24 horas. Se você pegar o nome dessa etnia, colocar na sua geladeira, colocar na sua sala, no momento do almoço, de jantar, e vá lembrando aí, orando, na hora de dormir, irmão, Deus responde. Pode durar muitos anos, mas chegará o dia. Então o desafio é esse. Ore para Guiné-Bissau, ore para a África, ore para a Europa. O desafio mundial agora, irmãos, é povos não alcançados. Porque existem 17 mil grupos étnicos no mundo. 7 mil são povos não alcançados. E 3 mil não têm presença dos missionários. E aqueles missionários que estão indo para esses campos, não chega 1% para os grupos não alcançados. E esses menos de 1% não recebem muito dinheiro das igrejas. É 0,5% das ofertas das igrejas que vão para os grupos étnicos não alcançados a nível mundial. Irmão, o desafio é maior. Não só em Guiné-Bissau, aqui no Brasil, vocês têm 322 grupos étnicos, mas sobrou ainda 49 etnias de quilombolas, de ribeirinhos, de ciganos, que não são alcançados. Então, tem em cada país desafio. Mas o nosso, já há muitos anos, você tem mais número dos evangélicos, se considera o país católico, país cristão. Mas olha aí o desafio de Guiné-Bissau. Vamos para a palavra de Deus, já que oramos, e vamos continuar orando para esse projeto. Você pode decidir dizer, eu vou manter um missionário, eu vou bancar, comprar um computador, eu vou comprar um data show, eu vou apoiar ali porque a obra é de Deus. Missão não é somente local, mas é mundial. Missão, a gente começa em Jerusalém, não só deixar até quando termina o nosso Jerusalém, a gente já está em Judeia, porque quando Lucas escreve no livro de Atos, Atos 1:8, ele fala aí, mas receberei o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, em Jerusalém, tanto Judeia como em Samaria e até confins da terra. Então, essa missão é simultaneamente, não deixar até quando resolver os nossos problemas no país para poder ir. Eu posso estar aqui contribuindo na minha igreja, indo ao campo aqui transculturais, ao mesmo tempo ofertar para o mundo, para Guiné-Bissau, para a Europa, ao mesmo tempo orar para esses grupos étnicos mundial. Eu estou fazendo missão mundial. E também eu posso enviar missionário para o campo missionário. Os missionários dessas igrejas podem ir para esses lugares. E a missão aqui pode adotar uma agência também e contribuir, além dos missionários que a igreja já tem. Isso é missão internacional, isso é missão mundial. Não só olhar para o nosso umbigo, mas olhar para o reino de Deus, porque a missão é o reino de Deus. É proclamação do reino de Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis. Segundos Reis 7, versículo 3 a 16. Segundos Reis 7, 3 até 16. Mas vamos ler somente até 12, para poupar o nosso tempo. Do resto, vou estar falando depois, dentro do texto. Achamos? Amém? Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando morrer? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficamos aqui também, morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos amorreus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos amorreus. Quando chegaram às imediação do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os amorreus ouviram um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Isto é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperamos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entraram no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados, tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia a ela. Foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os amorreus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e, entretanto, na cidade. Ou entraremos na cidade. Então, por diante, vamos ver a história. Acabamos de ler o livro de Reis, 2 Reis,
E esse livro não se identifica o autor que escreveu esse livro. Profeta Maiores, na divisão dos livros ali da Bíblia. Mas o contexto desse livro está bem claro de que o Israel estava vivendo um momento muito de declínio espiritual. Espiritualmente estavam muito baixos. Politicamente estavam baixos. Economicamente estavam baixos. Então, emocionalmente, fisicamente, não tem como. Eles estavam numa situação de crise mesmo. Que a gente às vezes fala, estamos no crise, mas não é para comparar com o que Israel passava. Por que Israel estava vivendo isso? Porque eles abandonaram o Deus vivo. Se misturaram os outros deuses. Então, Deus deixava as outras etnias, vinham, o atacavam cada vez mais, para que possam voltar para o Senhor. Então, isso era castigo do Senhor. Então, eles estavam ali cercados pelo rei da Síria. E aí, o que aconteceu? Então, primeira vez, Eliseu, ele vinha tudo. Deus mostrava visões para Eliseu, ele profetizava contra esses reis. No versículo, capítulo 6, podemos ver Eliseu, no versículo 8, ele profetizou antes desses grupos, antes desses amoreus atacaram o Israel. Então, quando ele profetizou isso, aquele rei se revoltou contra Eliseu, dizendo que você que fica contando, cada vez que a gente planeja para atacar Israel, você fica contando os nossos segredos. Aí mandaram os soldados para poder atacar Eliseu. Mas Deus sempre protegeu Eliseu, ele orava e eles morriam. Todos os grupos que eles enviaram para atacar Eliseu orava, o homem de Deus, e falava, homem de Deus, ele dizia, se eu sou homem de Deus na verdade, que caia o fogo do céu e vos mate. Isso acontecia. Depois desse episódio, aconteceu que Israel foi saqueado. Porque, vendo essa história, ele levou os seus próprios inimigos, por causa da oração, quando os inimigos o atacaram, ele orou pedindo para que Deus fez maravilha. Ele tinha, a gente fala, um servo que estava com medo, ele viu que os inimigos chegavam ali para Eliseu, ele disse, meu Deus, muitos exércitos ali fora. E Eliseu orou para Deus abrir os olhos daquele servo, ele viu que aquilo que estava do lado deles é maior do que os seus inimigos. Então, depois dessa oração, os inimigos chegaram para ele orou de novo, Deus, fecha os olhos desses assírios. Ele pegou os seus inimigos e levou e mostrou que vocês erraram de caminho, eu vou levá-los para o caminho certo. Levou até ao rei de Israel, e o rei de Israel viu os seus próprios inimigos e falou, o que é que eu posso fazer? Posso matá-los? Aí ele disse, não. O que você faria com os seus escravos? Você não cuidava e deixava ir embora aqueles que você pega na guerra? Então, dá de comer a eles e deixam voltar para casa. A partir daquela época, eles pararam de perseguir Israel. Algum tempo, e aconteceu de novo essa perseguição, porque Deus mesmo prometia que isso acontecia por causa do pecado de Israel. Nesse contexto aqui, agora de capítulo 7, desde capítulo 6 até 7, aconteceu que tinha muita fome em Israel. Isso acontece, podemos encontrar isso no versículo 24, de 6, 24 até 7. Aí tinha muita fome no Israel, até que um dia o rei saiu para passear e ele encontrou uma mãe que estava chorando, rei, socorro, me ajude. E o rei disse assim, se Deus não te ajudar, eu posso te ajudar? Aí ela ainda estava clamando e o rei disse assim, então diga aí. Aí ela disse, acontece que a minha colega, ela me pediu para que nós possamos comer o meu filho. Nós matamos o meu filho e comemos. E agora era a vez de ela matar o filho dela, ela escondeu o seu filho. E o rei, ouvindo isso, e ficou muito triste, rasgou a sua roupa e se cobriu do manto.
Aí ele começou a clamar, mas com a revolta, em vez de ele clamar a Deus, ele se revoltou contra o profeta. É você que profetiza essas coisas, é contra você, você que nos fez sofrer. Aí a notícia que chegou ao rei, e Deus disse para Eliseu dizer a rei: olha, isso vai acabar, pois amanhã na cidade vai ter muita comida, muito barata, que eles vendiam 80 vezes maior, e agora vai ficar para um quilo de prata. Aconteceu que o rei, ouvindo essa notícia, e com muita fome que eles estavam passando, ali que entrou essa história no versículo 3, mas assim, o oficial que estava ao lado do rei, ele falou: não, isso não pode acontecer. Mesmo se Deus abrisse a janela do céu e caísse tudo que tem lá, não dá para sustentar esse povo que está morrendo de fome. Aí Eliseu disse: isso vai acontecer, mas você vai ver com seus próprios olhos, mas não vai comer nada. E isso aconteceu depois, com o decorrer da história. Foi ali que entrou essa história, essa parte dos leprosos, 4 leprosos que nós lemos agora. Esses leprosos estavam fora da cidade, expulsos por causa da lepra. Lepra era uma doença parecida com câncer de pele. Eu acho que é mais contagioso do que câncer, porque câncer não se pega pelo contato. Mas essa doença era muito contagiosa, que a pessoa não podia viver perto dos familiares, dos filhos, dos pais. Aí você tinha que ser separado da sua cidade, dos seus antequeridos, e ficar sozinho ali. Aí esses 4 leprosos estavam fora da cidade, passando fome também. Aí eles falaram entre eles: nós não podemos continuar a ficar aqui. Se voltarmos para a cidade, podemos ser rejeitados. Também tem fome na cidade. Se ficarmos aqui, de qualquer forma, iremos morrer. Então vamos para o acampamento do Arameus, aonde tem mantimento, aonde podemos conseguir alguma coisa. Se eles nos mataram, que isso seja, porque de qualquer forma iremos morrer aqui. Aí eles foram para o acampamento de Amoreu. Quando chegaram lá, o que aconteceu? Não tinha ninguém. E tinha muita comida. Comiam, pegavam ouro, prata, roupas, e guardavam escondido, e voltavam de novo, e pegavam e guardavam. No versículo 9, eles falam entre eles: nós não estamos agindo certo, pois se calamos até que amanhecer, algo ruim acontecerá conosco. Aí falaram os outros: então vamos contar ao rei ou às pessoas lá da cidade que tem muita comida aqui para a gente comer. E eles estão morrendo de fome. Esses leprosos ganharam coragem de ir para onde eles foram expulsos, rejeitados. E voltaram para ali, com amor aos seus povos. Voltaram ali e contaram para o sentinela: tem comida no acampamento de Amoreu. E anunciaram isso para o rei. O rei ainda com a dúvida, e nem lembrou da profecia. E falou: não, eles querem nos pegar. Montaram tudo isso para nos pegar, porque sabem que nós estamos passando fome. Quando falaram assim, e um soldado falou: rei, de qualquer forma a gente está morrendo aqui de fome. É melhor pegar alguns soldados e enviar para lá para ver se é verdade. Aí ele aceitou a ideia, enviou os soldados. Quando eles foram chegando lá e viram que isso era realmente, tinha muito comida, e aconteceu como Eliseu profetizava. E no final da história, aquele oficial que dizia que não ia acontecer, ele viu com seus próprios olhos e caiu no chão, as pessoas pisavam em cima dele e ele morreu. E a palavra de Deus é certa. Voltando agora para nós essa noite. Por que eu trouxe esse texto? Qual é a comparação que nós temos com esses leprosos? Nós não somos leprosos. O que tem aqui que podemos absorver como um texto rico, como o nosso contexto? Essa noite, eu quero te dizer que o desafio que eu trouxe, a mensagem, o assunto é anunciar o evangelho entre não alcançado e emergente. Anunciar o evangelho entre povos não alcançados é emergente. Não urgente, não. É muito mais do que urgente. Nós sabemos o que é urgente, não é?
Sabemos também o que é emergente. Emergente, a gente já vai para emergência. Quando você teve um infarto, parada cardíaca, sangramento, uma coisa muito grave, e é levado na hora para a emergência, porque se não for atendida, você morre. Então, anunciar o evangelho entre os povos não alcançados é uma emergência, muito urgente. Então, a urgência é quando você está mal, mas não tão mal como a emergência. Você tem que ser atendida, como todos os povos têm que ser evangelizados. Mas, se deixar também esses povos já alcançados, sem evangelizar, sem atingi-los, de qualquer forma, eles vão chegar nessa emergência. Mas a emergência já é mais urgente do que urgência, que é uma coisa para fazer agora, não pode ser adiado. Isso é emergência. Se adiar, a pessoa morre. Se adiamos essa evangelização dos povos não alcançados, com todos os números a nível mundial que já ouvimos, então nós estamos agindo como as pessoas que ignoraram o ídolo do Senhor, aquela autoridade que Cristo nos deu. Então, todos nós que estamos aqui, quantas vezes você se calou, adiando evangelizar, adiando contribuir, adiando fazer alguma coisa para o Senhor? Eu vou, mas depois. Eu acho que eu sei cantar, mas depois. Se me chamarem, eu vou. Eu acho que eu vou ofertar, mas quando eu construir a minha casa, quando eu comprar o meu computador, eu tenho que reformar a minha casa, tem muita coisa, contas para pagar. Depois, quando eu fico bem organizado no serviço, ali no emprego, tenho um bom... Aí eu vou ser mantenedor. Irmão, aquela viúva não tinha nada. Aí Jesus disse, ele deu a melhor oferta. Então não tem ninguém para justificar, dizer que eu não posso contribuir. Quantas vezes já adiamos algo que Deus coloca na nossa frente? Eu faço isso agora. Eu vou deixar para depois, porque eu não estou preparado ainda. E o que acontece? Com tudo que a gente adia, nós temos muito para aprender essa noite com esses leprosos. Eles estavam expulsos da cidade, rejeitados, com muitos problemas, doença. Iam chorar ali até morrer, não queria mais chegar. E de repente Deus me abençoou. Eu vou voltar para fazer o quê com alguém que já me expulsou? Eu como, levo, aí vou guardar para todo o tempo, para o resto da minha vida. Aí eles estavam lá, venceram o medo para não ficar ali no lugar onde eles estavam. Primeira coisa, eles venciam o medo. Primeiro ponto que eu quero destacar essa noite é: medo nos impede de pregar o evangelho emergente. Medo de todas as notícias que nós ouvimos. Medo de mídia. Está bombando para os evangélicos. Tem lésbicas, pastores, homossexuais, tem de tudo aqui no Brasil. Igreja para cá, você só quer ganhar dinheiro, já abre o seu templo ali, começa a falar: irmão, eu quero te dizer uma coisa. Deus me mandou dizer que Ele te ama, que você é a cabeça, que Ele vai te abençoar. O povo, amém, amém, amém. O que mais tem na mídia é isso. Quando vem para esse desafio de verdade, nós não queremos, fugimos com medo. E esses leprosos venciam o medo, podiam deixar de entrar na cidade porque foram expulsos. Tinham todo o direito de vencer, eles venciam. Qual é o medo que você tem? Medo de ir pregar na África, porque é um país pobre, pessoas pegam doença, pegam malária, tifoide, muitas doenças. É um continente, não um país, não, é um continente pobre. Qual é o medo que você tem? De ir na favela? Aonde tem favelados ali, matando as pessoas, dos drogados. Medo de você evangelizar o seu irmão, a sua tia, que não são cristãos, porque eles já conhecem a sua vida, não vão te ouvir. E nós calamos muitas vezes, com medo de pregar. Mas esses leprosos venciam o medo e saíram para ir morte. Irmão, se você pregar ou não pregar, se o bandido vai te assaltar, ele te assalta no caminho. Se você anunciar o evangelho no Uber, se você contar para qualquer motorista, qualquer lugar, você já é cristã, na mão de Deus seguro. Não tem o que temer. E eles entendiam isso. E disse: de qualquer forma a gente vai morrer. E nós estamos num Deus vivo, poderoso, temos tudo.
Mas esse medo nos cerca. Até para falar a verdade, para as pessoas próximas de nós, ficamos com medo. Porque a nossa vida às vezes não fala mais alto. Esses leprosos tinham tudo isso. Você tem medo de ser rejeitado, de deixar a sua língua materna aqui? Já fala português, mas a sua língua materna sumiu. O índio, não sei de onde, mistura dos portugueses, africanos, índios, alemão, tudo o Brasil é isso, esse contexto. Tem medo de deixar de falar português brasileiro para falar da forma que eu falo, um pouco cansado, para falar minha língua materna, que é balanta, fula, para falar crioulo de Guiné-Bissau. Irmão, todo esse medo podemos espelhar em Cristo. Só Cristo que pode nos ajudar a vencer isso. Porque Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11, Ele era Deus no trono, com todas as riquezas, com todo o poder, Ele despiu da sua glória. E não disputou com Deus querendo ser igual a Ele. Ele desceu até a terra. E veio aos judeus, mas os judeus o recusaram. João 1, 11. Aí ele disse para todos aqueles que o receberam, teriam direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus veio e contextualizou com os judeus, cuidando das viúvas, das prostitutas, dos ladrões. Ele chegava perto das pessoas. Ele olhava o mundo com um olhar de amor, com discernimento. É aqui. Ele ia para o poço da mulher samaritana, João 4. E Jesus evangelizava de uma forma informal. Não chegou como religioso, eu sou judeu, você é pecadora, não quero chegar perto de você. Porque era isso a cultura dele. Judeu não se falavam com samaritano. Jesus quebrou a barreira do racismo. Ele quebrou a barreira entre judeus, entre gentios. Chegava perto de qualquer classe social, quebrou isso. E muitas das vezes nós não seguimos o exemplo do nosso Deus. Ele veio e vestiu como nós, falou como nós, falou as nossas línguas, comeu, chorou. Mas Jesus, no lugar de servo, ele se humilhou e morreu a morte terrível. Mesmo assim, nunca desobedeceu ao Pai. Jesus na cruz ali e foi humilhado. Se você é filho de Deus, desce daquela cruz. Quantas vezes estamos na cruz e ouvindo as pessoas falando ao volta e deixamos tudo que estava no nosso alcance, que Deus colocou para que possamos falar, fazer para glorificar o nome dEle, e deixamos a nossa cruz. Mas Jesus carregou e obedeceu até o final. Irmão, com esse olhar de Cristo que nós podemos vencer o nosso medo. Medo que temos de deixar a cultura, de amar outro povo, de falar a língua do povo, de comer a comida de lá. Eu sou guinense. Pensa que é tudo que está aqui no Brasil que eu gosto, comida daqui? Não. Mesmo sendo que o meu país é pobre, tem comida que eu não gosto aqui, mas eu não vou comer. Eu vou comer pela educação, pelo respeito. Como sendo missionário, eu como com todo gosto. Porque é isso que temos que fazer para ganhar as pessoas. Imagine se você me dá uma comida e eu rejeitar. Alguém chegou de surpreender no seminário e falou para mim: Sabá, pois eu não vou comer macaco lá em Guiné-Bissau. Eu disse: macaco daqui não parece com o de Guiné. Os macacos de Guiné parecem com cabra, bode. Aí eu falei: eu também não como macaco daqui, aqueles pequenos, eu acho que eu não vou gostar. Aí eu falei: que você pensa que eu gosto de toda a comida daqui? Ela disse assim: eu penso, na cabeça dela, o país pobre, já chegou aqui no céu, vai querer tudo. Eu falei: pois aqui, essa comida que eu estou comendo, eu não gosto. Ela se assustou. Você não é obrigado a dizer: eu sou obrigada para adaptar a toda a cultura, porque eu vim aqui para estudar, para voltar a trabalhar em qualquer país do mundo. Eu vou comer pela educação. E eu vou adaptar e acostumar e amar aquela comida. Hoje eu gosto de muita comida daqui. Pouca coisa que eu posso dizer, não, é um pouco diferente, mas a minha consciência já está limpa para comer e para amar. Mas quantas pessoas foram para a África e não se adaptaram, não gostaram, porque não se contextualizaram como Cristo? Levaram a cultura, não a Bíblia, não o Evangelho. Querem vestir a roupa do Brasil? Lá. Eu estou aqui vestido dessa roupa porque a gente veste lá. Mas nós temos as nossas roupas típicas, como aquela camisa de Braima. E aquelas túnicas, tem muitas roupas bonitas de lá, linho. Alguém chegou de me perguntar: essa roupa é do Brasil ou é daqui? Eu disse: pois os portugueses chegaram lá primeiro do que daqui. Aí a pessoa se assustou e disse: olha, não é desenvolvimento
político que faz o país transformar, irmã. Eu disse, é Cristo. O nosso país é pobre porque não tem Cristo como o Senhor. Eles adoram o ídolo. Olha, desde a época que os portugueses estavam, eu acho que 100 anos depois para chegar aqui no Brasil, o país ainda é pobre. Por quê? Irmão, menos de 2% se clamam Jesus. O restante ali é sincretismo autêntico, aquele catolicismo, sabemos. Mistura de tudo. E ainda nesses 2% tem crentes nominal, desigrejados. Aqueles que congregam, que não são discípulos, como Timóteo disse no livro de Timóteo 2:2. Tudo que eu estou explicando para você, Timóteo, diante de muitas testemunhas, ensina isso aos homens idôneos, capazes de trazer outras pessoas para Cristo. E falta de discipulado faz com que tenha muitos crentes nominais na igreja. Então, irmão, a primeira coisa que nós devemos vencer é medo. Porque Cristo podia dizer, eu sou Deus, vou ficar lá no céu. Mas Ele veio e venceu tudo, morreu e ressuscitou. Por isso que Ele tem um nome sobre todos os nomes. Senhor sobre todo Senhor. Que toda língua confessará e todo joelho joelhará, declarando que Ele é Deus para a glória de Deus Pai. Sendo cristão ou não, vão declarar isso. Então, a segunda coisa que nós devemos ter, nesse texto, no versículo 9, é discernir o tempo para evangelizar com a emergência. Discernir o tempo. Nós estamos aqui com esse projeto porque é o tempo certo, ainda o país é livre, aberto. E muitas pessoas no país, irmãos, não estão envolvidos por falta de preparo. E tem muitos aqui com preparo, com a palavra, e não querem ir. Mas mesmo assim nós estamos desafiando hoje. Quando Jesus disse, ide, é porque é agora. E Ele tem toda a autoridade. Irmão, nós estamos seguros na mão de Deus. Aqui no livro de Mateus 9:36, vamos ver Jesus. Discernimento nos faz olhar com o olhar de Cristo. Vê a seara, já está madura. Vê as ovelhas perdidas. E Ele sentiu a compaixão. E disse, olha como eles estão. Como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, esses povos ali de Guiné-Bissau, esses povos ali que vivem na Europa, cheio de luxo, de dinheiro, hoje tem, se você comparar todos os 5 continentes, a Europa fica só com 4% dos cristãos. Era o berço do protestante, berço do evangelho. Irmão, hoje só tem igreja se transformando em bares, clubes, mesquitas, porque fracassaram, não formaram os discípulos, não ensinaram os filhos. E os muçulmanos cada vez estão se multiplicando. Por quê? Eles não têm Deus verdadeiro. Mas eles sabem contextualizar, irmão. Vão para qualquer povo que não tem recurso, eles levam recurso. Compra todo mundo aí com casa, com comida. E você faz o quê? Vai se converter ao Islã. Eles vão para esses povos na Europa que não tem casa, que são as pessoas da rua, que vivem lá fora. Eu acho que estão fazendo isso aqui no Brasil. Porque tem muitos muçulmanos aqui com mesquita, na pesquisa que eu fiz. Eu acho que já estão com 30 mil aqui, no Brasil. Aí eles vão pegar essas pessoas que estão sem lares e dando tudo. E eles vão fazer o quê? Convertendo-os. E nós temos Deus vivo, dono de ouro e prata. Não discernimos o tempo para poder ir, sair do nosso conforto e compartilhar a comida, por medo de não ser assaltado e morto. E você pega e joga no lixo. Tem muitas pessoas morrendo de fome. 33 mil brasileiros vivendo na rua. 33 mil brasileiros vivendo na rua. É triste, sem comida. É isso, eu assisti jornal aqui. É isso que está acontecendo na nossa realidade. Antes de você olhar para a África e chorar, começa aqui. A gente começa em Jerusalém. Discerne o que acontece aqui na sua vizinhança, na sua casa. E depois vai para a Judeia, depois Samaria e até os confins da terra. Se você já está fazendo aqui, você pode responder o ídolo do Senhor até confins da terra, porque você já, desde que você está na igreja, já está envolvido. Você é um discípulo, não um seguidor de Jesus. Não congregado, não. Mas temos que ser discípulos. Jesus olhava com um olhar de amor. Lucas 10, 2, 3.
Temos que ter sabedoria, conhecimento. Efésios 1:17. Paulo orou para que o povo de Éfeso possam ter sabedoria, para que possam ter entendimento, para que possam descobrir tudo que eles já tinham. Irmãos, o livro de Efésios fala com a igreja. Riqueza celestiais. Nós temos proteção de Deus. Nenhum feitiço pode nos pegar, por isso que eu estou livre e curada. E Deus nos cura em momentos difíceis que os ricos não têm como se salvar disso. Você pode aprovar isso quando chegou o Covid? Os ricos morreram. Com o seu dinheiro, eles não têm como se salvar. Mas você com Cristo, mesmo morto, sabe que está indo para um lugar celestial e você está ali clamando. Testemunho de muitas pessoas que morreram, nós assistimos, cristãos, mas voltaram para o Pai com Jesus. E nós que estamos aqui, Deus nos deixou viver para testificar, só isso, para testemunhar. E Paulo disse para que nós possamos ter entendimento de descobrir as coisas que nós temos, que já temos, riqueza espiritual. A gente fica orando, Deus me abençoe. Irmão, você já é abençoado desde aquele dia que você recebe Cristo. Livro de Efésios 2:8-10 fala: nós recebemos a salvação pela graça, não por mérito, não porque eu sou rico, ou branco, ou negro, ou pobre, não porque eu tenho dinheiro. Ele disse para que ninguém se glorie. Eu sou isso, por isso que eu ganhei a salvação. Não, é de graça para todo mundo, é igual. Mas agora, irmão, um cristão verdadeiro, ele é feito para abençoar. Por isso que Tiago vai dizer, não tem como separar a fé e a obra. Porque se você disse que crê, o inimigo também, Satanás, ele crê e treme. Mas o que vai nos diferenciar com as pessoas que não conhecem Deus é a ação de que temos esse Deus e temos tudo, estamos retribuindo para as pessoas que precisam ainda de Cristo. Então aqui temos que discernir o momento certo, com a oração, para poder discernir isso. Efésios 6 vai dizer que nós temos que ter fé, temos que vestir da armadura de Deus, a verdade, a justiça de Cristo que nos justifica, não a nossa justiça, não a nossa maneira de pensar, mas é Cristo que nos apresenta diante do Pai. Quando Deus olha para nós, Ele não olha para nós, Ele olha para o sangue de Cristo na nossa vida, que nos fez chegar a Ele. Então essa é a justiça que nós devemos levar para outras pessoas. E Paulo vai dizer ainda, você tem que calçar o sapato para contar a palavra de Deus, porque você já tem tudo. E ainda você tem que orar constantemente, sem parar. E ore para os obreiros, para os missionários, que estão nos lugares difíceis, distantes, a igreja perseguida. Os cristãos que estão sofrendo, os missionários no campo que estão sendo açoitados, presos. A nossa responsabilidade é discernir o tempo. Na mídia tem tudo para você pesquisar. Você vai saber de tudo que está acontecendo no mundo. Mas nós usamos isso para o nosso bem, para a nossa finalidade. Olha, aqui na terra não é lugar para nós gloriarmos a Deus perfeitamente. Nós alcançamos a salvação pela graça. Estamos com Cristo. E o processo de santificação é conhecendo a palavra, lendo e vivendo essa palavra, testemunhando. Mas o lugar de perfeição é lá no céu. Isso é glorificação. Agora, para isso acontecer, a sua tarefa aqui na terra é fazer os povos voltarem e adorar a Deus. Temos que discernir o tempo. Os leprosos discerniram. Se nós calamos, se amanhecer, acontecerá algo do ruim conosco. Muitos ficaram sem emprego hoje no Brasil. Mas tinham como contribuir, não contribuir. A igreja hoje está sofrendo sem salário. Porque nos calamos. E hoje os nossos políticos estão acima de nós, metendo pau. E nos calamos ainda, sem orar. Às vezes a gente vai disputando na mídia, discutindo, falando palavrão. O irmão não fala com outro irmão, porque ele é do outro partido. Misericórdia. A nossa guerra não é contra sangue e carne, mas é contra poderes do mal do mundo celestial. Efésio falou isso. Por isso que temos que revestir de toda a armadura depois da guerra e antes da guerra, e manter firme com oração, irmão. Se o país está na decadência, é oração.
Não ficar disputando, falando palavrão na mídia. Irmãos, é oração, é falar a verdade, mas com educação. Mas a coisa maior que muda esse contexto que não conhece Cristo, é Cristo mesmo. Porque não tem paz terrena por causa de dinheiro, por causa de nada. Nem a sua família, nem a sua esposa. É Cristo quem dá a paz. Então nós não devemos ter esperança nesses políticos, porque nós falhamos. A própria igreja tem homossexual, tem lésbica dentro da igreja. O que dizer com o mundo lá fora? Temos que discernir o tempo para orar. A última coisa que eu quero fechar essa noite, terceiro ponto disse, compartilhar as bênçãos com os perdidos. Qual é a sua parte aqui na igreja? Os leprosos deixaram de arrecadar os bens, não é? Levaram, primeira vez, segunda vez, e disseram, espera aí, versículo 8. No 9 ele disse, se ficamos, algum mal acontecerá conosco. Eles deixaram aqueles bens, não se preocuparam ali e foram anunciar. Irmão, deixa de arrecadar o que você tem, e porque se você não abrir a mão, você não é abençoado. Eu estou aqui nessa noite, irmão, porque eu me entreguei ao Senhor. Desde que eu aceitei Jesus com meus 15 anos, aconteceu que eu comecei logo a cantar, a pregar. Chegou em 2007, eu disse, olha, me mande para um campo. Eu quero ir para lá, eu estou cansado. Eu acho que está demorando muito para terminar os meus estudos, para poder ir para o seminário. Primeira missionária na minha igreja, eu sou pioneira lá. Me disseram, como a gente vai enviar uma jovem, eu estava com 19 anos. Aí como é que a gente vai te enviar para esse campo? Aí a direção disse, vamos orar. Daqui a pouco Deus mandou 3. Fomos para aquele campo. Na época quando chovia, mês de agosto. Com a Bíblia na sacola, para não molhar. E tinha as pessoas que a gente discipulou, algumas pessoas converteram. Hoje a minha igreja faz a obra lá. A partir da minha igreja adotou o método de, se você diz que tem chamado, vai para um campo aqui para a gente ver, antes de ir longe. E hoje, eu estou na frente dessa missão. Irmão, não comece quando você tem tudo, já está no seminário, já é pastor. Comece no dia que você aceita Cristo como Senhor e Salvador. Você já pode anunciar. Você já pode testificar entre os seus parentes com a linguagem do que Deus fez na sua vida. Deus me transformou. Isso é a palavra, isso é evangelho. Do resto é teologia. O evangelho é o que Deus fez na sua vida. É Cristo que transforma, Cristo que muda. Deixamos de arrecadar bens, de dizer assim, não, eu tenho isso, eu vou ficar comigo. Bens espirituais, tantos bens materiais, irmão, temos que compartilhar. Temos que orar para os povos não alcançados. Quanto é que você está tirando no seu orçamento para ofertar para a obra missionária? Ou a igreja? Já tem mantenedores, eu sei que essa igreja é a igreja missionária. Mas quando a gente faz orçamento anual, a porcentagem maior vai para campo missionário? Ou fica para o nosso salário aqui, construção? Irmãos, temos que deixar de arrecadar, porque tudo vai ficar aqui. E o inimigo vai ficar alegre quando as almas foram perdidas e nós não cumprimos a nossa missão. A nossa missão é arrecadar bens do céu. Mateus vai dizer, 6:33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não tem sofrimento em ser missionário, irmãos, porque senão eu estaria morta. Estou aqui testificando porque Deus me curou. Estou aqui essa noite porque Deus me levantou da cama e disse, a minha serva não vai sofrer. Eu já sofri para ela. Estou aqui testificando porque Cristo nos sustenta. Ele nos salva e nos transforma. Ele é o mantenedor de todos os mantenedores. Tem vezes que a gente vê missionário como uma pessoa que mendiga, um obreiro que não tem emprego. A gente vai procurar uns melhores cursos aí para ganhar mais dinheiro e arrecadar bens terrena. E a gente não se preocupa com os perdidos. Qual é a nossa tarefa na terra? É guardar dinheiro e deixar aqui ou ganhar as almas para o reino de Deus. Porque um dia Cristo vai te perguntar, o que você fez? A sua vizinhança, o seu pai que você deixou ali? Você anunciou o evangelho? Você falou da sua vida ali? Isso é nossa responsabilidade.
Que Deus nos ajude a saber que o Evangelho é emergente entre os povos não alcançados. Que Deus nos ajude a discernir o tempo e o olhar com o olhar de Cristo. E passar as bênçãos que nós temos para outras pessoas. Não ficar pedindo mais e recebemos, já temos muito.